Olá a todos que professam Jesus Cristo, a paz do Senhor. Hoje o assunto é restauração. Sabe o que é restauração? Restauração é quando um objeto está muito velho e tem que ser restaurado. Quando um objeto quebra e tem que ser restaurado. Quando um objeto apenas quebra uma de suas partes, tem que ser restaurado. Ou se quebra por inteiro em milhares de caquinhos, ele tem que ser restaurado. E esse objeto restaurado, nunca mais ele é o mesmo. Porque ele vai ser um objeto com as suas fraquezas, aonde ele trincou, aonde ele quebrou, aonde os caquinhos foram colocados, assim, né, um após o outro colados. Então, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai ser o objeto que era antes, mas agora cheio de cicatrizes, cheio de imperfeições, ainda que coberto por tinta, né, por outra massinha, qualquer coisa assim, mas ele está lá, se esbarrar, pode ser, né? Então, eu quero dizer a vocês que no caso do Senhor Jesus, não tem isso. Não existe isso. Porque tudo começou quando eu estava conversando com um pastor, e ele falou assim, pastor amigo mesmo, amigo do peito, e ele disse assim, olha, eu tenho vergonha de mim, porque eu estava com Covid, e eu fui internado, e à noite eu sentia muito medo, mas muito medo de morrer, de não amanhecer o dia. Então eu me concentrava em Jesus, eu orava, eu pedia, eu lia a Bíblia e nada. O medo era maior, o medo era mais forte, porque eu tenho vergonha de não ter confiança em Deus. Falei, pastor, uma outra época eu estava conversando com um irmão da igreja, e ele falou assim, eu posso conversar com o senhor, eu estou passando um momento muito difícil, tem alguma coisa dentro do meu coração que está me martirizando muito, nós estávamos num culto aqui no domingo, e entrou uma mulher que veio assistir o culto. Olha, Deus é testemunha de que eu não desejei ela sexualmente, não desejei, mas eu não consegui tirar o meu olhar daquela mulher. Eu fiquei incomodado, eu tive que sair do culto. Por uma semana a mais eu ficava pensando naquela mulher. Eu achei ela linda, uma coisa assim, né? Então, e o senhor sabe, eu sou casado e tal, então eu não sei se eu cometi adultério, né? Mas eu não desejei ela, eu apenas admirei aquilo, mas eu desejei ela para mim, mas não sexualmente. O senhor está entendendo? Eu falei, claro, estou entendendo, sim, claro, lógico. Aí, conversando com uma outra irmã, uma irmã disse assim, eu posso falar com o senhor um minutinho? Falei, claro que pode, lógico. Olha, aí ela já começou a chorar. Falou assim, olha, no meu trabalho tinha uma vaga para gerente, e eu tinha todas as qualidades de gerente. Eu sabia o meu trabalho, eu sabia o trabalho dos outros, eu sabia como administrar aquela área, eu sabia tudo. Então eu pleiteei aquela vaga, eu me inscrevi para aquela vaga, era online, eu fiz tudo certinho, e daquele dia em diante fiquei naquela ansiedade, naquela expectativa, e olhava o e-mail a cada 5 minutos para ver se tinha alguma resposta, e nada, e aquilo foi me adoecendo, e aquilo foi me, porque eu não tinha confiança em Deus, porque eu não entreguei nas mãos de Deus. Eu achei que eu podia. E para piorar as coisas,
Sabe o que eu fiz? Quando eu fui chamada para uma entrevista, porque ficamos que 3, 4 pessoas finalistas dessa vaga, eu apresentei na mesa as várias falhas dos 4. Coloquei a minha também assim, para dizer que eu era assim, muito humilde, né? Que eu estava apresentando a minha falha também, mas expus as falhas dos outros também. Eu falei, e você conseguiu a vaga? Não consegui a vaga, chorei. Passei vários meses assim, depois eu fui trabalhar, ainda tive que me sujeitar àquela pessoa que eu olhava para ela e sentia raiva, porque ela tinha ganho a vaga. Então, nós todos, todos os dias nós erramos, e erramos feio, e cometemos assim pecados horríveis perante Deus. É em pensamento, olhares, é no falar. Então, por exemplo, assim, uma outra pessoa que estava conversando comigo, ela disse assim, olha, uma pessoa lá estava sem máscara, e ela sentou na reunião, e todas as pessoas que estavam naquela reunião se contaminaram. Depois umas 10 pessoas se contaminaram. E aí eu falei, também aquela, fulana de tal, para não dizer outro palavrão, aquela fulana de tal, a culpa é dela, é ela que espalhou aquele vírus. E eu fiquei revoltadíssima com aquilo, e eu queria matar aquela mulher. E eu xinguei, e eu falei palavrões, e eu, bati forte naquela mulher, bati forte mesmo, e fiz a cabeça de todas aquelas 10 pessoas e mais as pessoas da reunião todinha para serem contra aquela mulher, sendo que ela nem sabia que estava contaminada. Ela não sabia, ela simplesmente não sabia. Então, é assim. Mas então, como eu ia dizendo, olha, nós não temos culpa. Não temos culpa de pecar tanto assim. A nossa culpa seria porque nós não vigiamos. Certo? Então nós caímos, nós pecamos, nós cometemos erros. Ainda bem que não são pecados para a morte. Porque, como diz a palavra de Deus, há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Há pecados que são para o trabalho do próprio Senhor Jesus, para mostrar, para levantar, para mostrar ao povo da igreja, aos irmãos da igreja, à sua família, a você mesmo, que você pecou. Então, os grandes homens da Bíblia também pecaram, e muito. Vamos começar lá em Gênesis, vamos começar com Adão. Adão pecou, não importa se ele foi levado pela mulher, se a mulher fez ele pecar, se a serpente fez a mulher pecar e a mulher fez Adão, não interessa. O que interessa é que ele pecou, e o dia que ele pecou, foi assim, vamos dizer, a festa, foi assim a vitória de Satanás. O inferno estava numa alegria contagiante. O demônio subiu lá no seu trono e disse assim, olha, conseguimos, não existe mais paraíso, não existe mais a terra de Deus, não existe mais o reino de Deus e nem a criação de Deus, porque ele pecou. Mas o Senhor Deus, onipresente, oniconsciente, sabedor de todas as coisas, quando ele fez o homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Aí ele falou assim, para Deus, o Espírito Santo e Jesus, reunidos ali, olha, nós vamos imolar um cordeiro,
em favor do homem. E ali já foi imolado o Cordeiro na fundação do mundo, em favor, em prol, em graça e misericórdia do homem que já ia pecar. Então, quando ele pecou e houve festa lá, Jesus sorriu e o demônio bateu com a cara na porta, certo? Então Jesus chegou lá e não apontou o dedo para Adão, ele não apontou o dedo para Eva, ele chamou, ele falou: calma, fica tranquilo, eu já providenciei o Cordeiro, vocês agora vão ter as consequências do seu pecado, naturalmente, porque Deus é justiça, mas vai ter a minha misericórdia, a minha graça, para trabalhar esses caquinhos todos quebrados. E assim foi com os outros também. Davi, né? Olha o adultério que Davi cometeu. Depois de tudo que ele tinha. Olha Sansão, né? Olha Pedro, o próprio Paulo. Paulo pecou. Paulo brigou com o seu amigo discípulo lá, né? Não considerou, não teve pena, não perdoou, se separou dele. Leia lá na Bíblia a história, leia lá para você ver, está lá. Então, por quê? Talvez porque ele já se sentisse orgulhoso, aí Deus deu a ele o quê? Um espinho na carne, para que toda vez que ele sentisse aquelas dores, ele pensasse: Jesus, eu não sou nada, Jesus, eu não sou nada. Então, não se preocupe, cada vez que você pecar, nós temos um advogado fiel, certo? E é ele quem vai implorar, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis quer dizer inexprimíveis, uma coisa que não se explica. Ele geme, pede, implora, e o Senhor ouve e manda as suas misericórdias. Só que no caso nosso, quando Deus recupera, quando Deus restaura, nós não ficamos com cicatrizes, nós não ficamos com colinhas ali, nós não ficamos vulneráveis. Do mesmo barro, ele faz um outro vaso, melhor ainda, que é para a vergonha do inferno. Então, nessas horas de fraqueza, se você pecar, dobre seu joelho, caia sobre a terra, jejua, pede perdão ao Senhor e tenha certeza de uma coisa, mas a certeza mesmo, Jesus vai restaurar, e a restauração de Jesus não deixa cicatrizes, não deixa caquinho, não deixa fraqueza. Você se transforma em um novo vaso, outro vaso, não é mais aquele, certo? E assim Jesus, usando de misericórdia, nos coloca junto a um plano espiritual maior. Jesus quer você por inteiro, não quer você em caquinhos não, tá bom? Vamos conversar sobre isso outra vez. Amém.